Sem dúvida que esse período de pandemia, ele tem levantado diversas questões, né, sobre, por exemplo, como nós viveremos ou como nós, sociedade, viveremos depois da pandemia, em que medida nossas relações serão afetadas por todas essas restrições. Será que nós teremos um novo normal? Alguns dizem que nós já estamos no novo normal. E dentre tantas perguntas que são e foram e serão feitas, uma das que mais me chamaram a atenção são os questionamentos relativos à validade, à legitimidade das medidas restritivas adotadas pelo poder público em relação a um combate às consequências dessa pandemia. Várias cidades, eu diria a grande maioria das cidades brasileiras e dos estados, adotaram medidas de isolamento social, medidas de distanciamento social, medidas de fechamento de comércio, de indústrias, medidas de suspensão do transporte público. Algumas cidades fecharam as suas fronteiras de modo que pessoas que eram de outras cidades não poderiam entrar ali. E tantas outras medidas que foram adotadas. Algumas cidades adotaram medidas extremas de lockdown, de modo que era proibido por completo qualquer tipo de circulação que não fosse considerada efetivamente como essencial. Então, surgiu aí, e ainda surgem, várias questões a respeito de: será que essas medidas restritivas são de fato legítimas? São de fato válidas? Então foi com esse pano de fundo de tentar entender um pouco, ou tentar discutir um pouco sobre a validade de tais medidas restritivas, que eu me debrucei nessa pesquisa. Eu fui olhar sobre uma ótica da filosofia política, o que diz, ou o que dizem os pensadores contemporâneos a respeito de tais medidas. E o que nós podemos ver em relação a pensadores clássicos também da filosofia política a respeito de tais medidas. O meu nome é Jefferson, eu sou aluno do curso de bacharelado em filosofia da Universidade Uninter, e eu preparei então essa pesquisa para atender a disciplina de estágio de pesquisa aplicada em filosofia, tendo então como pano de fundo uma análise filosófica dessas medidas restritivas de liberdade adotadas então pelo poder público nesses últimos aí 3, 4 meses, né? E eu preparei então essa pesquisa baseada numa análise de campo, né? Olhando especialmente jornais, mídias em geral, o que eles dizem sobre essas medidas de isolamento. E depois eu fiz uma análise dessa pesquisa de campo, de jornais, etc. Eu fiz uma análise dela baseado em filósofos contemporâneos, ainda vivos, que estão discutindo o tema na mídia, e também com arcabouço aí da filosofia clássica, da filosofia política clássica, né? Eu posso dizer então que eu dividi a pesquisa em 3 pontos, são 3 vertentes diferentes. É claro que poderia ser ampliada para inúmeras outras vertentes, mas eu foquei aqui 3 pontos de como a gente pode analisar, ou de como podem ser enxergadas, né, as medidas restritivas de liberdade. Num primeiro ponto, eu encontrei pessoas e práticas, né, que entendem que essas medidas restritivas de liberdade nada mais são do que uma forma de ludibriar, de enganar, digamos assim, o povo, né, enganar o povo, para de fato estabelecer um estado de exceção autoritário.
Então, nesse primeiro ponto da pesquisa, eu verifico que existe uma linha de pensamento que entende que as medidas restritivas de liberdade, o isolamento social, o lockdown, eles são nada mais, nada menos do que mecanismos para estabelecer um autoritarismo estatal. Isso pode ser visto bem nitidamente no Brasil, quando nós temos, por exemplo, nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do país, quando ele acusa, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, João Dória, isso aí foi publicado aí alguns meses na mídia, e o Bolsonaro então acusava o João Dória de estar fazendo alarde, fazendo superdimensionamento dos números, maquiando os números acima do verdadeiro. Por exemplo, quando o Bolsonaro diz que o Dória estava aumentando, né, o número de mortes, justamente para criar um alarde inexistente na realidade. Ou seja, na visão do Bolsonaro, o João Dória estaria usando as medidas restritivas com um viés político e autoritário, né? Um viés político autoritário. A gente também percebeu esse discurso um discurso bastante semelhante a esse, quando o presidente americano, o Trump, ele acusa a Organização Mundial de Saúde, a OMS, de estar numa espécie de conluio com a China, né? Protegendo a China também nessa questão da pandemia. Ou seja, é como se o Trump estivesse acusando a OMS de usar as medidas de combate à pandemia como também um instrumento político que, na verdade, esconde, né, as reais intenções, né? É como se a OMS estivesse dizendo, olha, adote tal e tal medida de combate, de isolamento social e etc., para combater a pandemia. Mas, no fundo a intenção seria outra, seria uma intenção política. E o próprio diretor da OMS, ele também rebate e faz a mesma acusação em relação ao Trump, dizendo que o Trump também estava fazendo uso político das medidas restritivas de combate à pandemia, né? Aqui no Brasil, um outro pensador que defende vigorosamente essa posição é o Olavo de Carvalho, né? Ele tem diversos vídeos no YouTube falando justamente que as medidas de restrição à liberdade e a própria pandemia em si faria parte de um plano comunista, né, um plano comunista que envolve aí países como China, Rússia e outros, numa tentativa de dar um golpe político mundial. Ou seja, são todas afirmações que entendem que as medidas restritivas de liberdade elas fazem parte de um plano maior, né? E que esse plano maior ele finge que está querendo combater a pandemia, mas que na verdade tem interesses políticos escondidos por trás disso. No campo da filosofia, nós temos um pensador italiano, um filósofo contemporâneo italiano, que é o George Agamben. Né? O George Agamben, ele começou a escrever alguns artigos na internet sobre isso, e ele lançou um livro, agora recente, chamado Reflexões sobre a Peste, Ensaios sobre a Pandemia. Reflexões sobre a Peste, Ensaios sobre a Pandemia. E o Agamben, o que ele fala nada mais é do que referendar essas posições que eu acabei de citar. Ou seja, o Agamben ele discorre de uma forma filosófica, afirmando que, de fato, essas medidas restritivas que estão sendo adotadas mundo afora, elas têm o propósito de
um propósito político, né? Um propósito político de estabelecer como se fosse normal uma coisa que não era para ser normal. Por exemplo, o Agamben ele cita a questão do terrorismo, né? Quando nos Estados Unidos houve lá os atentados terroristas, eles aprovaram leis de combate ao terrorismo e essas leis eram bem duras, bem rígidas, né? No sentido, por exemplo, de pessoas serem presas para averiguação e poderiam ficar presas sem um prazo determinado enquanto estivessem sendo averiguadas, né? Enquanto estivessem sendo feitas averiguações em relação àquilo. E mesmo que o medo terrorista ele tenha diminuído bastante, as leis, essas leis restritivas, elas ainda permanecem em vigor. Então a Agamben diz que, da mesma forma, a pandemia ela tem possibilitado que governos autoritários também ajam dessa forma. Ou seja, as medidas restritivas nada mais são do que medidas que, pouco a pouco, vão estabelecendo uma normalidade, uma nova normalidade de interferência ainda maior do Estado na vida das pessoas. Por exemplo, ele cita a questão de alguns países já adotando o georreferenciamento por meio de celulares, ou seja, cada pessoa ela é monitorada 24 horas do dia a respeito da sua posição e de o que está fazendo, né? E esse monitoramento é justificado para evitar aglomerações, né? Que você então, o governo tem como verificar ali quando as pessoas estão sendo aglomeradas, porque elas estão sendo rastreadas pelos seus celulares. E o Agamben diz então que isso é uma enganação, né? Porque mesmo após a pandemia, os governos iriam ainda manter esse tipo de monitoramento e estariam então estabelecendo uma nova normalidade, uma nova forma de autoritarismo dos estados, né? E a partir daí, o Agamben ele faz todo um aparato filosófico-político sobre isso, citando, por exemplo, o Leviatã de Thomas Hobbes, em que defende a ideia, né, de que o Estado absoluto, o Estado poderoso, o Estado autoritário é um meio legítimo, né, para alcançar uma paz social, né? E aí é uma visão então autoritária que o Agamben adverte. Uma outra perspectiva nessa questão das medidas restritivas se na primeira perspectiva as medidas restritivas elas são vistas como mecanismos de autoridade, numa segunda perspectiva as medidas restritivas elas são vistas como mecanismos de utilidade, especialmente utilidade econômica, né? E nós temos então várias pessoas que se manifestam nas redes sociais, nos jornais, nas mídias, criticando as medidas restritivas, não mais sob um viés político, como faz o Agamben, mas sob um viés econômico. Por exemplo, nós temos um comentarista da CBN, que ele se tornou bastante famoso, especialmente por isso, né? O Caio Coppola. Ele diz, criticando, por exemplo, o governo de São Paulo, quando adotou as medidas de isolamento e de fechamento de comércio, etc., o Caio Coppola disse que o governo de São Paulo estava adotando medidas travestidas de ciência, ou seja, enganosamente científicas, mas que, na verdade, elas não tinham nada de científicas, né? Ele critica isso, dizendo que a paralisação da economia pode causar mais mortes que o vírus, né? Mais mortes que o vírus. O próprio Philippe Pondé, um filósofo considerado aí, um filósofo de direita, conservador, etc., ele questiona também essas medidas restritivas de liberdade, porque diz que não tem como manter as pessoas em lockdown, em isolamento, se elas precisam comer. É como se fosse também defendendo um viés de liberdade econômica
em detrimento aí da questão das medidas restritivas de isolamento, né? Então tudo isso a gente tem surgido também na mídia, na internet, muitas discussões a respeito desse viés neoliberal, né? Neoliberal capitalista, né? E aí nós temos, por exemplo, na filosofia clássica, filosofia política clássica, ideias como, por exemplo, a de Nicolau Maquiavel, quando ele diz, não nessas palavras, mas quando ficou consolidado ali, a ideia de que em política os fins justificam os meios, né? Maquiavel defendia que em prol do poder político, para que o poder político ele se mantenha, é necessário sim utilizar qualquer tipo de meio para que essa finalidade de manutenção do poder político ela seja efetiva, né? E baseado então nessa ideia, nós tivemos depois, mais à frente, ainda entre os pensadores clássicos, o surgimento do pensamento utilitarista, por exemplo, do John Stuart Mill, né, em que ele defendia que um dos papéis políticos do Estado é justamente alcançar o maior benefício, né, o benefício para a maior quantidade de pessoas, a felicidade para a maior quantidade de pessoas, né? E toda essa ideia de Maquiavel, de Stuart Mill, e mais à frente de John Locke também, que é considerado aí um dos pais do liberalismo, né, defendendo que o Estado deveria garantir a liberdade e a propriedade das pessoas, ou seja, então seria inadmissível que o Estado intervisse nas relações econômicas e nas relações de liberdade das pessoas. Tudo isso influenciou o pensamento do pai do liberalismo, né, do liberalismo econômico, que é o Adam Smith, no século XVIII, quando ele defende a ideia do homo economicus, que é aquela ideia de que o homem ele é um ser racionalmente, um ser racional, voltada para uma racionalidade econômica, de modo que cada um, mesmo egoísta, né, cada ser humano mesmo egoísta, ele vai usar a sua liberdade em benefício próprio, mas na soma desse egoísmo de cada um, de cada indivíduo, o Adam Smith ele defendia que haveria então uma formação na sociedade de uma espécie de uma mão invisível que por si só ordenaria e regularia a atividade econômica da sociedade, de modo que o Estado não deveria intervir nisso, né? As próprias relações sociais desse homo econômicos, agindo livremente na sociedade, geraria e causaria essa mão invisível que traria um equilíbrio à economia. Isso mais à frente surgiu, influenciou muito fortemente após a Segunda Guerra Mundial a chamada escola austríaca, né, que daí surgiu o que nós temos hoje quase no mundo inteiro, que é o neoliberalismo, essa ideia de fato que o Estado não deve intervir na economia, né? Então, nesse viés, a gente tem diversos pensadores, com todo esse arcabouço filosófico, político e econômico, defendendo que as medidas restritivas elas quebram essa lógica, né, de liberdade e de defesa da propriedade privada, né? E então, para ir para a conclusão, no terceiro ponto, né, eu falei no primeiro ponto que as medidas restritivas elas são vistas como mecanismos de autoridade, de uma forma meio que escondida, legitimar o autoritarismo do Estado. No segundo ponto, a gente tem uma visão de que as medidas restritivas elas são adotadas numa visão utilitarista, né, econômica, quando se discute que, na verdade, as medidas elas não são válidas, elas não são legítimas, porque a economia está sendo deixada de lado, está sendo restringida,
e isso vai causar mais mortes do que mortes, né, por consequências econômicas do que propriamente dita por consequência do vírus. E no terceiro ponto, a gente traz aqui umas considerações finais, né, nesse terceiro ponto, e que são, na verdade, a crítica à posição do Agamben, né, a crítica à posição do Agamben. Agamben, como eu disse, é aquele que entende que as medidas restritivas elas têm finalidades políticas, de legitimar um Estado autoritário. E dentre as críticas a Agamben, eu trouxe aqui na pesquisa a professora Yara Frateschi, que é da Unicamp, aqui de São Paulo, e ela diz que até concorda com Agamben quando ele diz que nós temos que tomar cuidado para que realmente os governantes não abusem das medidas restritivas, mas ela considera que a visão do Agamben ela é muito parcial e ela é desassociada da realidade, né, porque o Agamben ele desconsidera o número alarmante de mortos pela pandemia. Ou seja, ela diz que, olha, é como se você, Agamben, estivesse desconsiderando ou fazendo pouco caso das consequências letais da pandemia, né? Então ela faz essa crítica ao Agamben. E ela também critica o Agamben porque ela entende que o Agamben trata o povo, né, a sociedade, como pessoa assim, sabe, que não consegue enxergar, como se fosse um povo que não conseguiria enxergar esses abusos do Estado. É como se o povo fosse ignorante, apático em relação ao Estado, né? E ela diz então que considera incompleta a teoria de Agamben em relação à docilidade dos corpos, tendo em vista que as comunidades de resistência e de potência mutacional, vez ou outra, são manifestadas de forma passiva, por exemplo, quando elas não se submetem às normas, ou ativas, como em caso de passeatas e greves. Então ela acha que a sociedade não é tão assim dócil como o Agamben diz, né? Que tipo que o Estado vai pouco a pouco estabelecendo ali o seu autoritarismo e a sociedade fica passiva. Ela acha que não, que a sociedade ela tem demonstrado que é mais inteligente do que isso, né? E criticando também essa visão econômica, utilitarista econômica, nós temos um pensador, um filósofo camaronês, Achille Mbembe. Achille Mbembe, ele é muito famoso, é um filósofo contemporâneo também. Ele é muito famoso por uma teoria que ele tem sobre necropolítica. É que hoje a política, na visão de Mbembe, ela decide quem vai morrer, né? Ela tem esse poder de vida, né? Ou melhor, o poder de morte, né? Necropolítica. Então, o Achille Mbembe ele faz essa crítica, né, sobre a política contemporânea, quando os estados assumiram para si, os governos assumiram para si o poder de dizer quem é que vai morrer e quem vai viver, né? E criticando então essa visão neoliberal de que o Estado não deveria intervir na economia e deveria manter o comércio aberto, etc., o Mbembe vai dizer o seguinte: esse sistema, um sistema capitalista, né, esse sistema neoliberal de livre comércio, de livre mercado, esse sistema sempre operou com o aparato do cálculo, a questão de quem vale mais do que outros. Ou seja, o Mbembe ele faz uma crítica como se uma vida lá protegida pela economia, ela vale mais do que uma vida protegida na questão da pandemia, né? Então o Mbembe ele critica essa forma de entender a vida humana, né? É como se dissesse o seguinte: olha, se a gente for calcular quantas pessoas são protegidas agora nas medidas restritivas da pandemia e quantas pessoas são protegidas lá na frente pela questão econômica, isso é um tipo de cálculo que não tem como se fazer, porque vida humana não tem como ser calculada dessa forma. Cada vida tem um valor imensurável, né? É o que o Mbembe está dizendo.
E então, a proposta que a gente tem aqui na pesquisa é baseada no pensamento de justiça de John Rawls. John Rawls é um filósofo também contemporâneo, um filósofo norte-americano. O Rawls ele entende a justiça num viés contratualista também, como Locke, como Hobbes, Rousseau. Então a sociedade ela surge a partir de um pacto social, E qual seria então os princípios que regeriam, né, esse pacto? Quais são as normas, as leis que deveriam reger esse pacto, esse contrato social? O Rawls ele vai dizer então que essa sociedade, né, que firmou esse pacto, ela deveria ser regida por leis estabelecidas por pessoas que estejam em condições de igualdade, Como então que essas pessoas seriam postas em condição de igualdade? Aí o Rawls ele propõe uma hipótese bastante interessante. Ele diz que, imagine então que todas as pessoas estivessem debaixo de uma espécie de véu, né, de modo que não houvesse entre elas qualquer diferença de classe, de sexo, de idade, qualquer tipo de diferença social, econômica, acadêmica, nada disso. As pessoas fossem colocadas debaixo de um véu, todas em estado de igualdade. Então, quando fosse decidir, ela não saberia qual é a sua idade, não saberia qual é a sua classe social, não saberia qual é o seu nível acadêmico, então todos estariam em nível de igualdade. E o Rawls então diz que nesse nível de igualdade as pessoas não iriam querer uma visão utilitarista neoliberal, porque você poderia ser jogado à sorte, como nascendo, por exemplo, um Bill Gates, né? Ou você poderia nascer na sarjeta, né? Então essa visão neoliberal, diz Rawls, não seria escolhida em estado de igualdade, né? E a proposta de Rawls, então, que alguns pensadores têm trazido aí para a questão da pandemia, é que as medidas restritivas elas são válidas sim, né? Mas elas têm que ser válidas nesse viés de igualdade, né? Tratar as vidas, tratar as pessoas com o mesmo valor, com a mesma ideia de igualdade, né? E tratando as pessoas de forma iguais, baseado nesse pensamento de Rawls, ocorreria então um sentimento de solidariedade, né? As pessoas teriam condições de tratar umas às outras de forma mais solidária, de forma mais de justiça social mesmo, né? Baseado nessa ideia, a gente tem um pensamento, por exemplo, de Judith Butler, que é uma outra pensadora contemporânea bastante famosa, uma filósofa. Ela afirma que o mundo pós-pandemia é imprevisível, porém temos agora a chance de fortalecer laços de solidariedade social. Nós temos o professor José Eduardo Farias, da USP de São Paulo, do Departamento de Filosofia. Ele diz o seguinte: ao propor um liberalismo igualitário, Rawls afirma que a liberdade de cidadãos livres e iguais implica um senso de justiça, por ele definido como a capacidade de entender e agir com uma base numa cooperação social encarada em termos equitativos. Portanto, nessa proposta de Rawls, as medidas restritivas elas têm que ser verificadas sobre uma análise de igualdade, de justiça, de equidade e solidariedade social. Agradeço a atenção. Essa então foi a conclusão da nossa pesquisa. Obrigado.